E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Félix, estudante de medicina, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes. Bom, a diabetes é uma doença que os níveis de glicose no sangue ficam altos por um bom tempo. Esse nível de glicose é conhecido como glicemia. O que é ficar alto? É ficar acima do 126, porque o normal é até 100. O normal é até 100. Essa glicose no nosso sangue é controlada pelo pâncreas. Para entender então como funciona a diabetes, vamos falar rapidinho como funciona o pâncreas. Bom, o pâncreas é um órgão bem fininho que fica embaixo do nosso estômago. Ele tem muitas funções, mas vamos focar aqui no caso da diabetes. O nosso pâncreas tem função de liberar alguns hormônios, entre elas a famosa insulina, que faz com que a comida que está no nosso sangue, que seria essa glicose, entre nas nossas células. Como assim? Bom, quando a gente come, acontece a digestão, que é basicamente o nosso corpo pegando a comida que a gente acabou de comer e quebrando ela em pequenos pedacinhos para poder entrar dentro das células. Porque quando a gente come, na verdade a gente está alimentando a célula. Mas as nossas células não conseguem pensar igual a gente, tipo, vou comer agora. Elas precisam de ajuda. Então, essa insulina é como se fosse uma mãe fazendo um aviãozinho pro filho, falando tipo, olha só, a comida vem aí. Sem essa ajuda, a célula não consegue entender que ela precisa comer. Então, por mais que você coma uma montanha de comida, se não tiver essa insulina para ajudar a célula a colocar a comida para dentro, é a mesma coisa que se ela estivesse em jejum. Agora, para continuar falando de diabetes, a gente precisa falar que existem vários tipos, mas a gente vai focar aqui em dois que são os mais comuns, que são os chamados tipo 1 e tipo 2. Começando pela diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, o que ela é? Bom, ela é uma diabetes mais comum em crianças e adolescentes. Por quê? É um defeito do nosso sistema imune que acaba atacando de maneira errada as células que produzem insulina no nosso pâncreas. Se você quer saber melhor como funciona o sistema imunológico, eu vou colocar aqui na descrição o vídeo sobre vacinas, onde a gente explica um pouquinho como funciona o sistema imunológico, para você não ficar perdido. Bom, continuando. Se a parte que produz insulina vai ser atacada e vai ser destruída, então não vai ter insulina que vai ajudar a célula a se alimentar, certo? A grosso modo, é como se alguma coisa estivesse destruindo a casa dessas mães que fazem um aviãozinho com elas ali dentro. Esse tipo é muito comum se alguém da sua família tem também esse tipo de diabetes, e há muita dúvida sobre a prevenção dela. O mais aceito hoje para se prevenir ela é que você estimule o aleitamento materno e evite ao máximo dar leite de vaca nos 3 primeiros meses de vida. Esse tipo de diabetes sempre vai ser tratado com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividade física para ajudar no controle da glicemia. Agora, a gente tem o diabetes do tipo 2, que é mais comum em adultos e acontece quando o nosso corpo não consegue produzir direito ou não utiliza do jeito certo a insulina, e aí não vai conseguir controlar a glicemia. Ou seja, seria como se essa mãe não soubesse que a criança só come fazendo aviãozinho, ou então se existe uma mãe só com muitos filhos e ela não consegue dar conta de alimentar todos. Esse tipo 2 é muito comum em pessoas com obesidade e colesterol alto. Por quê? Bom, quando você tem bastante coisa no sangue, é como se essas coisas que estão a mais no vaso cobrissem as células e não deixassem a insulina encontrar elas. Além disso, como eu já disse no meu vídeo sobre pressão alta, que eu também vou deixar na descrição, quanto mais coisa circulando nesse sangue, mais grosso ele vai ficar. Como eu disse no outro vídeo, fica parecendo como se você estivesse colocando pozinho de gelatina, ele vai ficar mais grosso, vai precisar de mais força para bombear, então você acaba também desenvolvendo pressão alta como consequência. Então, para combater também o diabetes do tipo 2, você geralmente tem que combater a obesidade e o colesterol alto, que pode ser feito com atividade física, mudando a alimentação para uma alimentação mais saudável e evitando comer muitos doces e massas. Em casos mais graves, vai exigir o uso de insulina ou de outros medicamentos para o controle da glicemia. Um ponto importante para se destacar aqui é algo que nós chamamos de pré-diabetes, que é quando os níveis de glicose do sangue estão entre 100 e 126. Lembra que eu disse lá no começo do vídeo? Acima de 126 você está com diabetes e abaixo de 100 está tudo normal. Quando você está nesse intervalo é que você está com um chamado pré-diabetes. E de novo, é importante destacar aqui que obesos e pessoas com alteração no colesterol estão no grupo de alto risco. É importante destacar que metade das pessoas que vão chegar nesse estágio de pré-diabetes vão desenvolver a diabetes se não tomarem cuidado. E esse estágio é importante porque é a única etapa que você consegue reverter o seu quadro de diabetes ou então fazer com que demore mais ainda para que você desenvolva alguma complicação. E para combater essa pré-diabetes, dá para fazer com medidas bem simples, como perder de 5 a 10% do seu peso com dieta e um pouco de exercício. Bom, agora, por que é importante a gente cuidar da diabetes?
É importante porque ela pode causar complicações muito graves, como lesões nos vasinhos do fundo dos olhos, que pode causar uma visão embaçada, algumas manchas na visão ou até cegueira, e também nos vasinhos dos rins, cérebro e coração, por acontecimentos muito parecidos do que a gente viu na pressão alta. Além de complicações também nos músculos e dentes, principalmente com inflamações em volta dos dentes, perda de sensibilidade na pele, com rachaduras e feridas, e menor função cognitiva, que é a velocidade e facilidade que a gente tem de conseguir entender as coisas. E também na saúde mental. Porque se não vai chegar comida nos nossos órgãos também, então eles também não vão funcionar direito. Também tem o risco de complicações em vasos grandes, como por exemplo a menor circulação de sangue nas pernas e nos pés, o que é bem comum em casos não tratados de diabetes acabar ocorrendo amputação desses pés, em alguns casos até das pernas. Se faz tempo que você não faz um exame de sangue, ou faz tempo que não mede a sua glicemia em jejum, alguns sinais para ficar de olho são: você está fazendo mais xixi mesmo sem tomar mais água, você está tendo mais sede mesmo se o tempo não está mais seco, ou se você está querendo comer mais ultimamente. Além de, se você perdeu peso do nada e se sua visão começou a ficar um pouco embaçada. Se você tem pelo menos uns 3 sinais desses que eu falei, é bom você procurar um médico. Tá, sabendo de tudo isso, então é importante que você cuide da sua diabetes, independente se ela for do tipo 1 ou do tipo 2. Como eu já disse anteriormente, o ideal é que você tente perder peso em alguns casos, mude a sua alimentação e sempre praticar exercício físico à medida do possível. Agora, quanto ao tratamento, é importante você sempre estar medindo a sua glicemia e utilizar os remédios que seu médico te receitou na quantidade e do jeito que ele te passou. Os mais comuns que estão inclusos no programa da farmácia popular são a metformina, a insulina e a gibenclamida. E lembrando que esse tratamento é como se fosse o tratamento da hipertensão. Não é um remédio que você vai tomar só quando, estou com a glicemia alta, vou tomar. Não, você vai tomar sempre do jeito que o médico te passou. E muitas vezes isso é para a vida toda. E é muito importante que você continue com o tratamento certinho para não desenvolver as complicações da diabetes. Então é isso, pessoal. Como sempre, eu vou deixar todas as referências do vídeo aqui na descrição. E caso vocês tenham mais algumas dúvidas, eu vou deixar o site da Sociedade Brasileira de Diabetes aqui, que é um site bem simplesinho e que pode te ajudar bastante se mesmo depois desse vídeo você ainda ficou com dúvida. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.